aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus, ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é digno, Ele conhece as nossas estruturas, nossas necessidades, sabe tudo o que nós precisamos antes que nós abra a nossa boca. Deus é Deus fiel, maravilhoso. Ele é o ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta, é o milagre de abrir os olhos todos os dias. Olha aqui, mais uma vez estamos juntos, porque Ele permite isso, de nós estar na palavra, na mesma fé, na mesma concordância, meditando de dia e de noite. Olha que forte, meus irmãos. É assim, Deus se agrada disso. Ele vai interceder, Ele vai andar conosco, Ele vai nos dar livramento, Ele vai abrir porta onde não tem porta, Ele vai dar saúde, Ele é o médico dos médicos, Ele é advogado dos advogados, vai entrar na sua causa aí. Nada é impossível para Ele. Vamos crer nesse Deus vivo e maravilhoso, amém? A paz do Senhor Jesus, entre com muita alegria no coração para receber a palavra gloriosa, entre com alegria deixando o seu like, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda outras pessoas a ouvir esta palavra. Aleluia! E você que é inscrito, Deus abençoe, gratidão por você ter crido, acreditado aqui na obra que o Senhor colocou nas mãos da serva. E você que não se inscreveu, se inscreva. Vamos no ID, segurar na mão, na mesma fé, na mesma concordância. Isso se chama o ID do Senhor, junto, na mesma fé, na mesma concordância. Deus ama esse legado que Ele deixou para conosco, essa união do Pai e Espírito Santo, como andavam os Pai, Filho e Espírito Santo, são tão unidos que às vezes a gente pensa que é uma pessoa só. Ele quer que nós andemos unidos assim na terra. Ele quer essa união na igreja. Não faça acepção de pessoas. Eu prego para o evangélico, para o católico, para o cristão, para o espírita e para as outras religiões aí. Eu não olho para a religião, não. Eu estou aqui enviando a palavra do Senhor, que é viva e eficaz para todos nós. Deus não fez acepção e eu não faço acepção de pessoas, para a glória de Deus. Estou em oração por todos aqueles que entrar nesse canal. Não importa que seja a sua religião. Amém, meus irmãos? Vamos juntos? Juntos somos mais fortes em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém, amém. Deus seja louvado, glorificado, exaltado. Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus? E hoje nós vamos para Joel. Joel capítulo 2, versículo 15 até o 18. Palavra gloriosa, que Deus me dê graça. Aleluia. E o refrão da palavra é o que? Vai falar na palavra, fala assim: a trombeta do avivamento. A trombeta do avivamento. Aí você olha assim, vê o refrão da palavra, fala assim: essa palavra não vai falar comigo, eu nem vou assistir. Vai sim. É para mim e para você. Para você mesmo que falou isso. Esta palavra é para você, para todos nós que estamos aí na mesma fé, na mesma concordância. Olha o refrão da palavra: a trombeta do avivamento. Deus está trazendo, porque nós precisamos ouvir esta palavra. Glória a Deus. Vamos para Joel, capítulo 2, versículo 15 até o 18. Vamos lá. Com muito amor, com muito carinho, com muita atenção. Glória a Deus, aleluia. Versículo 15. Tocai a trombeta, tocai a buzina, em Sião, tocai a buzina, em Sião, santificai um jejum, programai um dia de proibição. 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam, saiam
o noivo da sua recâmara, e saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu tálamo. 17. Chorai. 17. Chorei os sacerdotes, ministros. Chorei os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? Olha que forte. Continuando. Onde está o teu Deus? O último, 18. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Olha que forte. A palavra começou quente, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender, amém? Aleluia. Aleluia. Ao lermos o capítulo 2 do livro do profeta Joel, nos vamos descobrir que ele fala de 2 tipos de trombeta. A trombeta que adverte o povo para a vinda do Senhor. Joel capítulo 2, versículo 1. E a trombeta que convoca o povo para um ajuntamento espiritual. Joel capítulo 2, versículo 15. Podemos entender que antes que soe o toque da trombeta do arrebatamento da igreja, Deus conclamará. Repetindo, Joel capítulo 2, versículo 15. Podemos entender que antes que soe o toque da trombeta do arrebatamento da igreja, Deus conclamará o seu povo ao avivamento. Acredito que o Senhor operará um grande avivamento mundial antes do arrebatamento da sua igreja. Aleluia, glória a Deus, forte, hein? Vamos continuar para nós entender. Em Joel capítulo 2, versículo 15, o Senhor convoca o povo para um grande ajuntamento espiritual, acompanhado de jejum e de profundo quebrantamento por parte de todas as pessoas. Este ajuntamento solene deve envolver crianças, jovens e anciões, todas as faixas etárias são convocadas para participar de um grande avivamento. Olha que forte! Crianças, jovens, adolescente, moço, moça, senhor, senhora, anciões. Forte, né? Glória a Deus, aleluia. O Senhor está programando a terra para se levantar. Aleluia. Vamos lá? Anciões, todas as faixas etárias são convocadas para participar de um grande avivamento. Aleluia.
Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o Senhor nos dá a receita do avivamento. Olha que forte. Ele nos dá a receita do avivamento, meus irmãos, olha aí. O Senhor nos dá a receita do avivamento, dizendo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Forte, hein? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Olha a receita aí. Eu falo que a palavra do Senhor é uma receita que Ele traz para conosco, não tem como dar errado. Amém? Meus irmãos entenderam, né? Aleluia. Em Hebreus, em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, o profeta Abacuque atende ao apelo do Senhor e ora: ouve, Senhor, a tua palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra. E temi. Aviva o Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notificar. Na ira, lembra-te da misericórdia. Olha aí, que forte, hein? Na ira, Abacuque orou a Deus para que o Senhor venha ter misericórdia na ira, quando ele estiver na ira dele. Glória a Deus, aleluia. Vamos prosseguir para nós entender. Na Bíblia, vimos o povo atendendo ao toque da trombeta. Repetindo, na Bíblia, vemos o povo atendendo ao toque da trombeta, do avivamento, em vários períodos da história. Em Jonas, capítulo 3, versículo 10, os ninivitas atenderam ao apelo do profeta Jonas, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe iria, e que lhe faria, e não fez. Glória a Deus, aleluia. Porque os ninivitas se arrependeu, Deus não se irou. Deus recolheu aquela ira e salvou a humanidade. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. De acordo com Joel, capítulo 2, versículo 18, após os sacerdotes e ministros de Deus chorarem, pedindo ao Senhor que poupasse o povo, então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Olha aí. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, forte, né, meus irmãos? Nós temos que se humilhar, se arrepender. O Senhor, Ele vai ter misericórdia, Ele perdoa. Amém? Vamos continuar para nós entender. Lamentação, capítulo 5, versículo 21. O profeta Jeremias atendeu ao toque da trombeta, do avivamento, e orou ao Senhor pelo avivamento espiritual do povo, dizendo: convertei-nos, Senhor, a ti, e nós converteremos. Renova os vossos dias como daste. Renova os nossos dias como daste. Forte a palavra, hein, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos estão entendendo? Vamos para a conclusão da palavra, que é o resumo, amém? Devemos atender ao chamado do Senhor para o avivamento.
Olha aí, devemos atender o chamado do Senhor para o avivamento. Glória a Deus. Tanto pessoal como coletivo. E seguir a sua receita espiritual para o avivamento, a qual consiste em quebrantamento espiritual, uma humilhação na presença do Senhor, oração incessante, arrependimento sincero, convenção genuína e renovação do nosso amor para com o Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, forte a palavra, né, meus irmãos? Toda honra e toda glória é dada para Ele. Eu falo para vocês que o Senhor, Ele tem um amor imensurável, Ele traz a receita, a faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo, gratuitamente, o divisor de água, Ele traz a receita para conosco, Ele não quer que seus filhos se percam. Vamos reler a conclusão. Devemos atender ao chamado do Senhor para o avivamento, tanto pessoal como coletivo, e seguir a sua receita espiritual para o avivamento, a qual consiste em quebrantamento espiritual, humilhação na presença do Senhor, oração incessante, arrependimento sincero, convenção genuína e renovação do nosso amor para com o Senhor. Renovar o nosso amor, o primeiro amor até aqui. Renovação ao amor ao Senhor. Vem como o primeiro amor, como você amou o Senhor a primeira vez, confessou Ele. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está convocando o povo. Eu estou queimando aqui, meus irmãos. Está pegando fogo aqui. Estou queimando aqui. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui fazendo concordância. Aleluia, glória a Deus. Eu não tenho nem... Aleluia, glória a Deus. Como falar, meus irmãos? É forte. É forte. Aleluia, obrigado, Senhor Jesus, pela concordância que o Senhor está fazendo com a sua palavra. Obrigado, Deus poderoso, Criador do céu e da terra, que o Senhor venha nos dar entendimento e sabedoria, para que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor está entregando para conosco todos os dias. Meus irmãos, é forte, meus irmãos. Não coloque essas palavras para as costas, não. Se você colocar, não dá a mínima atenção, você está negando Jesus, a palavra de Deus que o Senhor está trazendo. No final, meus irmãos, você que colocar essa palavra para as costas, no final, Ele vai te negar no último dia, porque você negou Ele aqui na terra. Mas quando você coloca essa palavra como diamante no seu coração, você está recebendo, está aceitando, está confessando, está falando, Senhor Deus, eu creio, eu acredito. Olha o amor dele imensurável, ele está ensinando, ele está trazendo uma receita, como que o seu povo tem que andar. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Você pode dar um glória por esta palavra? Eu dou um glória, aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Engrandecido e exaltado seja o nome dele por esta palavra ele ter trazido aos nossos corações. Aleluia, glória a Deus. Você que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você quer confessar? Você vai ali no cantinho, você fala assim, Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração, eu entendi a palavra. Eu confesso o Senhor como meu insuficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas, minhas transgressões. Escreve meu nome no livro da vida. Salva-me, minha casa e minha família. E o Senhor, para começar, já vai tirar esse fardo pesado e te dar o dele que é leve. Você vai sentir um refrigério na alma. Quando você se falar de todo o seu coração para Ele, o seu coração sincero. Porque Ele conhece o coração sincero. Ele conhece o coração enganador. Ele conhece tudo. Nós somos feitura do Senhor. Ele conhece as nossas estruturas.
Aleluia. Para você que saiu da presença do Senhor, também é para você a palavra. Volta, filho, enquanto é tempo. Eu estou aqui. Se converte, pede perdão, perdoa. Se você não perdoar o seu inimigo, não tem como o Senhor te perdoar. Porque o Senhor deixou esse legado para conosco. Perdoa. Se você não perdoar, não tem como você ser perdoado. Glória a Deus, aleluia. Vem, entre em comunhão com Ele. Volta para Ele. Não tem outro caminho, não. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A porta do céu é Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Mas vamos orar, Pai Nosso, para terminar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tenha vitória. Seja abençoado. Seja visitado pelo poder de Deus. Que Deus te dê inteligência e sabedoria. E não esqueça de deixar o seu like. Deixa o seu like. Você está enviando essa palavra a outras pessoas. Porque o YouTube vai enviar para outras pessoas quando o seu like estiver lá. Glória a Deus, aleluia. E você que não é inscrito, se inscreva. Você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra? Envie. Que Deus vai... Você planta a semente e Deus vai dar o fruto. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.